Olá, hoje nós vamos ver mais um texto aqui do site VOA Learning English. É o Voice of America. É um site que se dedica a notícias nos Estados Unidos e ele tem aqui uma seção muito legal para gente, né? Para você que está aí aprendendo a ler inglês ou aprendendo a falar inglês, onde vocês têm cursos aqui desde o básico até o intermediário. Então, esse texto aqui, Sweden Close to Becoming Smoke-Free Country. Que interessante, vocês vão ver aqui que a gente tem o áudio para o texto. Sweden is getting close to becoming the first smoke-free country in the European Union. The country of 10.5 Legal, não é? Eu já fiz outros vídeos aqui usando este site de notícias. Te aconselho a entrar aqui no canal, dar uma olhada aqui nos vídeos. E se você ainda não é inscrito, te convido também a se inscrever no canal, porque toda semana eu posto vídeos aqui voltados tanto para o ensino de inglês, leitura, como outras habilidades, como a pronúncia também, e também algumas regras de gramática, e também espanhol. Então, já te convido para se inscrever. E eu quero te convidar também para dar uma olhadinha na minha proposta aqui para você que está buscando inglês para concursos. Veja bem, olha só, o curso de R$ 157, ele está R$ 97 até o dia 15 de setembro. E se você comprar aqui pelo Pix da escola, olha, entrando em contato no WhatsApp, aqui você também tem 10% de desconto. Então, é uma super promoção, né? Tá acabando aí já há 5 dias para terminar a promoção. Aqui você tem um pouquinho sobre quem sou e para quem, né, o curso é interessante, até mesmo para você que vai fazer provas do Enem. E aqui eu também tenho para você que está se preparando para uma prova de proficiência em inglês para o mestrado ou doutorado, o curso específico de inglês instrumental. Ele é R$ 497, você pode parcelar em até 12 vezes, curso completo. Tem também essa versão aqui com duas superaulas no Zoom que a gente marca para tirar suas dúvidas. E a gente tem aqui também, olha, você pode entrar em contato pelo WhatsApp da escola e pagar no Pix, ter 10% de desconto, ou se você preferir parcelar dentro do site da Hotmart. São mais de 32 videoaulas, gente. Aqui 32, mas eu estou sempre colocando mais aulas. São 32 videoaulas, mais de 20 provas resolvidas e comentadas em PDF ou videoaulas. Aqui temos as avaliações de quem deixou a avaliação, nem todo mundo deixa, infelizmente, e um pouquinho aqui da minha trajetória. E aqui também tem, olha, um módulo gratuito para você experimentar o curso e 100% de garantia, olha, 7 dias de garantia incondicional, todos os dois cursos, aliás, todos os meus cursos da Hotmart. Então, para você que precisa começar a ler rápido, para ontem. Então, vamos agora à resolução do nosso texto. Então, vamos analisar aqui o texto Sweden close to becoming smoke-free country. Close, gente, significa perto, tá? É a mesma coisa de near. Só que near dá aquela ideia só de localização, tá? Então, não é que só dá, mas dá uma ideia mais, assim, relacionada à localização. Aqui a gente está falando no sentido de estar próximo a se tornar um país livre de fumo. Então, close é muito usado porque ele pode ser usado para várias situações, para tanto localização quanto a gente vai falar assim de próximo, né? Tá se aproximando. Ok, close. Então eu marquei para vocês close. Aqui a gente tem becoming, que eu marquei aqui na primeira linha. Então a Suécia está perto de se tornar um país livre do fumo. Aí a primeira linha meio que repete o título. A Suécia está getting close. Aí eles acrescentaram o verbo get. O verbo get, principalmente aí com o ing, com outras palavras, ele vai dar essa ideia de gerúndio. Então ele está se aproximando, porque não tem aí como eu colocar ing para falar aproximando, senão vira o verbo close, que é fechar. Então, é um recurso usado no inglês, ó, getting close, se aproximando a tornar-se. Eu marquei aqui esse to porque ele é uma preposição. Tem uma regra em inglês que diz o seguinte: toda vez que você tem uma preposição e vai colocar um verbo após a preposição, seja qualquer preposição, você tem que colocar ing no verbo. E na hora de ler, a gente lê no português como infinitivo mesmo.
Então, assim, de repente você não está lembrando muito bem da gramática, o que que é isso que eu estou falando? Gerúndio, infinitivo? Vamos lá. Um gerúndio em português é quando a gente coloca ando, endo, indo no final do verbo. Então, comendo, estudando, dormindo, isso é gerúndio. O infinitivo é quando o verbo não está conjugado. Então, become, com e no final, de cara a gente vê to become. Em inglês, os infinitivos são formados com to. To become, tornar-se. To drink, beber. To eat, comer. Então, aqui a gente tem um ing no verbo, mas nem por isso a gente vai ler como gerúndio nosso, entendeu? Nem sempre o ing vai marcar gerúndio. Então, aqui não é se tornando, é se tornar. Por que que eu sei disso? Porque a regra diz que depois de uma preposição eu tenho que colocar ing no verbo para poder usá-lo nesse sentido aí, ó, to becoming, como complemento. E no português a gente vai traduzir como tornar-se. Ninguém vai traduzir como tornando-se, que não vai fazer sentido. Lá na frente eu marquei um outro, você vai entender melhor se ainda não ficou claro. Coloca aqui no comentário para mim se essa explicação do gerúndio infinitivo ficou claro para você. Então, the first smoke-free country, viu? Repetiu o texto. Então, a Suécia está se aproximando, está chegando perto de se tornar o primeiro país livre de fumo na União Europeia. O país de 10,5 milhões de pessoas has had, tem tido the lowest. Eu marquei lowest porque a gente tem a palavra low, que é baixo, e é ST, o mais baixo. Toda vez que você vê esse EST acrescido aí num adjetivo, por exemplo, big, biggest, maior, é, small, smallest, menor, então pequeno, menor, e assim por diante. Happy, happiest, happy, feliz, mais feliz. A porcentagem mais baixa de fumantes da União Europeia por muitos anos. Gente, esses aspectos aqui que eu estou tratando com vocês, nesse texto, né, nesse trechinho pequenininho, isso tudo está nos meus cursos de inglês para leitura, tanto o de inglês para concurso, quanto o inglês que te prepara para a proficiência no mestrado ou doutorado em inglês, ok? Então lá está cada módulo tratando aqui, ó, um tratando do ING, e aí a gente tem vários exemplos, videoaulas, tem textos para você praticar isso. Então, assim, além das provas lá dos cursos, você, né, eu falo as provas que você vai ver comigo a resolução, você tem isso aqui também, para poder aprender a ler de verdade, não é só aprender a ir lá fazer prova e pronto, e não sei ler inglês, como é que você vai fazer depois, quando tiver de ler seus textos acadêmicos? Então, isso aqui que eu estou falando rapidamente, você tem tudo lá destrinchadinho, assim, bem minucioso. Então, a country, então a definição que um país é livre do fumo, if less than, se menos de. Esse than é do que, mas às vezes você vai comparar, vai falar de menos de 5% da população fuma diariamente. We like a healthy way to live. Nós gostamos de uma maneira, way aí é maneira saudável de viver. I think that's the reason. Eu penso que essa é a razão, é o motivo. Disse a Karina Osterson. Acho que é assim que fala o nome dela. O que que acontece? Você tem sempre no texto jornalístico, né, em inglês, o que a pessoa disse e depois quem disse. Então, depois é que eles vão comentar quem é que falou aquilo. E onde ela mora, ó, who lives in Stockholm. E que mora em Estocolmo. Aí aqui eu marquei, olha que interessante, smoking. De novo, aí a gente bateu o olho. Quem tem um pouquinho aí de inglês, um básico, vai falar, é gerúndio, é fumando, porque tem ing. Mas não é, gente. Um dos momentos em que a gente tem infinitivo em inglês, na verdade, esse nome é gerund, mas eu não vou ficar falando nomenclatura para não confundir vocês. Quando a gente tem isso aqui no início da frase em inglês, um verbo com ing, quando a gente vai ler em português, a gente lê no infinitivo ou a gente lê como substantivo. De repente, eu posso ler como fumo ou posso ler como fumar. Fumar nunca interessou ela.
Por que que acontece isso? É outra regra. Porque ele apareceu no início da frase? Sim, mas existe uma regra mais profunda nisso aí. É porque ele é parte do sujeito da oração. Então, aquela velha perguntinha que a gente faz desde a da escola, quando tu começa a aprender português na escola. Quem é o sujeito? Eu pergunto quem ou o que. Então, o que nunca interessou her, que é a Karina? O que que nunca a interessou, para falar um português certinho, né? O que que nunca interessou a Karina? Fumar. Então faz parte do sujeito. O sujeito aí da oração é o verbo fumar. Então, em inglês, toda vez que o sujeito da oração ou parte do sujeito for um verbo, ele tem que ter ing. Então, a gente tem que colocar ing nele. E a hora de ler, olha, tá prontinho. Eu não preciso lembrar dessa regra, porque eu não estou falando, né? Para ler fica mais fácil por isso que a gente não tem que ter a regra ali na cabeça para ler, a gente tem que interpretar ali, bater o olho e lembrar da regra, mas não de selecionar a regra para usar, então é mais fácil. Então eu leio como fumar. Fumar nunca interessou. She added, ela adicionou. Porque, because I don't like the smell, eu não gosto do cheiro. I want to take care of my body, eu quero cuidar do meu corpo. Um texto assim está relativamente fácil de ler. Te aconselho aqui fortemente, né, a ir lá no link e ler, fazer essa leitura e de repente se você se interessa por pronúncia, também você escutar lá o texto, ok? Então encerramos por aqui e não se esqueça, se inscreva no canal para você sempre, toda semana, ler aqui um pouquinho comigo e dentre outros tipos de vídeos que eu abordo o ensino da língua inglesa e também do espanhol, ok? Então seja bem-vindo ao canal, se inscreva, até a próxima!